Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito prazer, eu sou a Priscila Ribeiro e eu tenho a empreitada de realizar aqui com vocês o videocast Mães nas Comunidades. E esse é o nosso segundo episódio. Eu estou aqui como apresentadora e tenho duas convidadas junto comigo, a Poliana e a Bruna. Tudo bem, meninas? Tudo bom? E você? Vamos começar esse segundo episódio que tem como tema a maternidade atípica, educação inclusiva e financeira. Olha só que legal. O nosso subtítulo é a vivência real, a maternidade real, impacto social e propósito profissional. Vou apresentar as convidadas de hoje. A Bruna é mamãe atípica, mentora financeira energética. E a Poliana, fundadora da Conecta Poli, educadora e empreendedora em reforço escolar. Depois elas vão se apresentar melhor, mais profundamente. E eu, Priscila Ribeiro, sou a criadora e administradora da comunidade de mães, o Materno Amor Eterno, que existe há 10 anos, desde que o filhão era pequenininho. Eu sempre gostei muito de passear com ele e as minhas amigas, a princípio, depois demais mamães, começaram a me pedir indicação de onde ir com os filhos. E primeiro eu respondia cada mensagem ali individualmente. Depois eu decidi socializar essas informações. E foi assim que surgiu a comunidade ou o grupo Materno Amor Eterno, que até hoje tem como principal objetivo a divulgação de programação cultural de qualidade para as famílias e também desenvolvimento das nossas próprias programações. Também temos o incentivo ao empreendedorismo materno. E isso que gerou esse nosso videocast. Por aqui passarão várias mamães empreendedoras. E nosso objetivo é não só dar voz a elas, mas também estimular e, mais do que isso, valorizar o empreendedorismo materno. Esse episódio de hoje reúne três mulheres que transformam seus talentos em caminhos de inclusão, consciência e acolhimento. Nós vamos conversar sobre como a maternidade pode inspirar propósitos profissionais e sociais, unindo a educação, a empatia e a prosperidade. É um encontro para mostrar que o amor, quando se multiplica, também educa, acolhe e transforma. Um encontro de fortalecimento de você, mamãe, porque quando uma mãe se fortalece, toda uma comunidade se ilumina. Meninas, bem-vindas. Peço para vocês se apresentarem, por favor. Olá, eu sou a Poliana, eu sou professora há mais ou menos 15, 16 anos. Já trabalhei em diversas escolas e hoje atuo na minha escola, procurando levar uma educação mais leve, auxiliando famílias, principalmente as mães, que querem valorizar a educação dos seus filhos, mas que cada criança deve ter a sua visão, como a nossa digital. Ela é única. Nós devemos olhar para os nossos filhos e na forma de aprender e de levar essa educação de uma forma específica, não dando digamos, uma brecha para a preguiça ou para uma forma que a gente está achando que a criança não está progredindo, mas olhar a forma como ele aprende e dessa forma auxiliá-lo no desenvolvimento. E você, Bruna, se apresenta, por favor. Oi, meninas, tudo bom? Prazer, meu nome é Bruna Macdice, eu sou mentora financeira energética e eu contribuo no desenvolvimento das pessoas, principalmente mães e mulheres, né, que têm, assim como eu, que tive e também atravesso processos todos os dias, né, com a maternidade, Uhum. que trazem aquele lugar onde a gente, às vezes, entra em desânimo, onde a gente se faz de errada, onde a gente se julga. E aí é onde eu entro para realmente contribuir na construção e, inclusive, na materialização financeira, porque aí depois eu vou adentrar mais para frente, que tem a ver com esse contexto da maternidade atípica. Sim. Nesse episódio, nós vamos falar sobre amor. Amor à educação, à criação dos nossos filhos e também amor à prosperidade. Porque sim, o dinheiro pode nos trazer abundância. O dinheiro está disponível por aí, a gente não precisa ter medo nem vergonha de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, né, Bruna? Oh. Vamos falar sobre isso então. Bruna, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história. Você, como mamãe atípica, né, tem um menino.
com autismo e TDAH, né? Conta pra gente a sua realidade, a sua rotina, o seu dia a dia e como você utilizou isso para começar a empreender. Como você criou o seu negócio. Exato. Então, o que que acontece, né? O diagnóstico dele veio tardio, veio com 5 anos e meio. Por quê? Desde o começo ele teve ali o desenvolvimento dentro do esperado, né? Digamos, né? Ele falou no tempo, andou, teve a parte motora e tal. Então, a gente não desconfiava até então. Só que conforme entrou na escola, né? A Uhum, gente começa a observar as pessoas e tal. A gente tinha uma desconfiança em relação à hiperatividade, né? A gente chegou a entrar em contato com a escola, porém, dentro daquele contexto, era o esperado também. Só que a gente, mesmo assim, nós ficamos tentando entender, né? Observando. E aí, naquele ano, ele estava com 3 anos. Ele foi internado porque ele estava com pedra no rim, hum, com 3 anos. Imagina só. Aí, nosso mundo já começou a virar de cabeça para baixo dali. E aí, depois disso, entrou a pandemia. Então, quer dizer, algo que a gente já tinha, né, desconfiança, eu e meu marido, a gente não sabia lidar de certa forma, por mais que nós somos pais ali, que temos empatia, que nós procuramos realmente entender o lado da criança, a gente procurou naquela época a comunicação não violenta, essa parte, né, da disciplina positiva, uhum. que foi o começo. Depois, quando voltaram às aulas, já estava com 5 anos por aí, né? A escola encaminhou para uma fono. Mas era sempre algo muito oculto, muito. Nossa, tem alguma coisa, mas ninguém sabe o que é. E aí, na pandemia, esqueci de te contar, eu fiquei grávida e tive uma perda gestacional. Então, eu tive várias oscilações emocionais, várias situações ali que me levaram a realmente a depressão. E aí eu tive a depressão com o TEL, que foi o nosso terceiro, né? Eu tive a perda, tive o TEL depois. E no TEL, como também a gente começou a ter o diagnóstico com 5 anos e meio, que ele foi direcionado para psicólogo, porque eu falei, vamos levar ele no psicólogo. Ele estava com muita crise de ciúmes, não me deixava. Assim, eu falei, não, vamos levar, senão eu vou ficar maluca. E aí eu tive um alívio, né? Porque veio o diagnóstico, mas é sempre assim, né? Que é mãe atípica, você tem o diagnóstico, mas você começa toda uma etapa Um Sim. processo. E nesse processo depois, que eu tava ali, né, com o Lorenzo, que na época tinha 5 anos e meio para 6, e o Theo, que era bebê, eu me vi assim, sem rumo. Sem rumo, é isso, entrei em depressão, porque um dos cuidadores tem que ter o cuidado ali o tempo todo. Não tem como, é quase impossível. Uma dedicação quase exclusiva mesmo, né? Exclusiva. E aí, e ele tinha muita questão de agressividade na época, essa questão de comunicação, ele sempre falou, né, bem e tal, mas ele não conseguia processar as emoções, não conseguia trazer, e aí era muito através disso, e aí o TDAH, essa impulsividade, essa parte reativa. Então, eu entrei em exaustão, sabe aquele burnout da sobrecarga? Real oficial, até tem pessoas que falam, né, que quem é mãe atípica é como se entrasse a mesma coisa do exército lá, que Tá e sempre em é estado de alerta, sempre de está tensão. é horrível. E aí eu comecei a adoecer. E eu realmente adoeci. Eu cheguei um ponto de ser internada no hospital por infecção do intestino, né? E eu não sabia o que que era, porque até então eu achava que era a questão do rim, depois do apêndice foi entrando em investigação. Até que, não é. Me fala, infecção no intestino. Eu falei, gente, por estresse, por estresse. É, não é por acaso que dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro. Então eu tava. Isso. E aí eu falei, gente, daqui pra frente eu não sei mais o que fazer. Então, e eu já tava, né, esse caminho da parte energética, dessa parte, faz uns 10 anos já que eu tô nesse universo, mas como entrou na maternidade, eu tava meio que stand-by, né? Eu já fiz várias coisas, já dei aula de línguas, enfim, um monte de coisa, mas a parte energética sempre foi o meu natural, a minha essência. Então, foi onde eu realmente me resgatei. Então, eu falo que eu sou o meu case de sucesso, né? A partir dali eu pedi, né, para o divino, para o universo, para todo mundo, falei, gente, olha, uma luz, porque eu não sei mais o que fazer. Uhum. Real oficial. E aí foi a partir daí realmente que eu comecei a entrar de cabeça por mim. Eu não tive, entre aspas, que eu gosto de falar, eu não tive apoio da minha família nesse sentido, nem do meu marido,
Não é que tipo assim, ai, vai lá. Não, foi realmente por mim. Então, a partir disso, eu fui do zero aos 100 mil em menos de um ano. Então, realmente, eu precisava de algo rápido, algo assim, efetivo. Aí eu descobri que eu tinha muitas crenças limitantes com o dinheiro. A gente não sabe, não aprendeu a se relacionar com o dinheiro Sim. da forma como ele é. A gente tem muito julgamento da gente, dessa questão do controle. Então, eu me reconstruí e reaprendi, inclusive nessa relação que eu gosto de falar, que é uma relação realmente íntima. Sim. Então, passa por muitas camadas. Então, é mais ou menos isso. Resumindo. Então, quantas coisas importantes você falou aí, né? Primeiro, a necessidade de começar a empreender. A gente sabe que muitas mulheres começam a empreender depois que se tornam mãe, já é o primeiro fato, né? Segundo, muitas começam a empreender por necessidade, seja de uma renda extra, no caso, uma mãe atípica, eu sei que muitas vezes elas começam a empreender para ajudar ali a financiar os tratamentos, que são, geralmente são vários, né, tipos de terapias que os filhos fazem, então para ajudar nesse pagamento desses atendimentos. Muitas começam a empreender em salas de recepção ali, de consultório, porque é o tempo que tem para fazer alguma coisa, então começa a fazer um crochê, uma pintura, geralmente vão para essa linha do artesanato. Outra coisa que você falou da questão do dinheiro, vocês ainda são mais novas que eu. Na minha geração isso era muito mais forte ainda, que a gente não tinha essa educação financeira, nem na escola, que hoje em dia já tem muitas escolas, nem em casa, né? Os pais não falavam sobre dinheiro com a gente. E mulher, menos ainda com a mulher, né? O homem era o provedor da casa, o homem que tinha que sair para trabalhar e ganhar dinheiro. E a mulher ficava cuidando da casa, para comprar alguma coisa, pedia dinheiro para o esposo. Então, é uma mentalidade que vem mudando, né? É um processo. Por isso que eu falei no começo, que a gente não precisa ter medo de dinheiro, vergonha de ganhar dinheiro. Porque antigamente a gente achava que era sujo, né? O dinheiro era visto como sujo. Ah, não pega nesse dinheiro, porque dinheiro é sujo, já passou na mão de muita gente. Então a gente já ia criando uma crença sobre o dinheiro. Dinheiro é ruim, dinheiro é sujo. Não, mas dinheiro pode trazer muitas coisas boas também. Então, muitas coisas importantes a gente vai falar aqui hoje e espero que possa ajudar você, mamãe, que está nos assistindo aí do outro lado, que o nosso objetivo é esse mesmo, trazer informações de qualidade, conteúdo de valor, aproximar a sociedade de especialistas de assuntos como esse que nós estamos abordando hoje. É, E você, Polly? Você começou a empreender por necessidade, por desejo, por paixão? Ah, lembrando, a Bruna falou assim que ela foi empreender com algo que fosse natural para ela. No episódio anterior, a gente estava falando, eu pedi para as meninas darem dicas, né, para alguém que está pensando em empreender, não sabe para que ramo vai, qual segmento, em qual segmento vai atuar. E elas falaram: se eu puder dar uma dica, faça algo que você goste, aquilo que seja a sua paixão, né? E você acho que complementa aqui. Algo que seja natural, que não seja forçado, que não seja ruim, que seja difícil para você fazer depois. E se você não assistiu o primeiro episódio, já fica o convite aqui para vocês assistirem, que está, ó, maravilhoso. Inclusive, Pri, o dinheiro segue a energia da alegria. Então, por isso que também, quanto mais natural, quanto mais a gente está com essa frequência, a gente também convida o dinheiro. Essa é uma dica que parece óbvia, mas ninguém traz, A gente atrai o efetivamente. dinheiro, né? A gente Porque atrai. outro dia eu ouvi falar, é isso mesmo, o dinheiro existe, o dinheiro está por aí, né? Está A gente disponível. costuma falar que, ai, não tenho dinheiro, tá tudo Aqui, ó. caro, Dinheiro. tudo custa. E, ai, tá muito difícil, tá todo mundo sem dinheiro, mas a gente só não trouxe ele pra gente ainda. Sim. E você, Paula, então, como que foi a sua inspiração para empreender? Foi por necessidade, foi por propósito? Como é que foi? Eu passei por um momento na minha vida e que eu precisei mudar toda a rotina. E a prioridade foi meu filho, assim como você comentou, que nós mães priorizamos a maternidade, né? E aí, em busca disso, a gente vai se adequando. Então, eu vi que aquele horário fechado que eu tinha na CLT, nas escolas, já não estava funcionando para minha rotina e para o meu filho. Então, eu falei, por que não investir naquilo que eu sei, naquilo que eu tenho conhecimento e que eu gosto de fazer? E aí, eu busquei o caminho de construir. Inicialmente, comecei apenas com aulas simples, dando aulas de reforço, e depois eu fui criando e desenvolvendo a minha escola digital para atender e auxiliar principalmente as mães, que acabam, nesse ponto da educação, são elas que estão ali todos os dias.
leva para a escola, acompanha a tarefa, organiza material e tudo mais. E dentro da nossa sociedade, que nem você comentou, a gente mudou. A gente não tem mais aquela família onde a mãe fica exclusivamente para cuidar da casa, para cuidar do filho. Não, hoje em dia, nós mulheres, graças a Deus, a gente pode comentar, a gente está tendo esse papel diferenciado que a gente também pode investir naquilo que a gente gosta. A gente não é só a dona de casa, a mãe que está cuidando. Não que isso não seja importante para nós, é muito importante, porque muitas das carreiras estão voltadas para isso. É. Né? Você retrata ali o padrão da maioria das mães empreendedoras, né? Que quando engravidam, saem em licença maternidade, na hora de voltar, muitas sofrem por ter que voltar, deixar o filho muitas horas por dia. Outras são afastadas do seu emprego, né? Quando voltam, a pessoa que estava substituindo é contratada como efetiva e elas começam a empreender para ficar mais tempo dentro de casa, para acompanhar o crescimento dos filhos, né? E essa questão da inversão de papéis também. Hoje já muitas famílias, a mulher que sai para trabalhar fora, ou é concursada, ou é CLT, e já tem homens que ficam em casa, que cuidam da casa, que cozinham, que limpam a casa, levam o filho para a escola, né? O que a gente tem que tomar cuidado também é para não ter aquela questão de sobrecarregar a mulher, né? Porque muitas vezes ela sai para trabalhar, e aí chega em casa e ela ainda tem que dar conta de todas as outras demandas. Ela que tem que limpar a casa, ela que tem que fazer as demais tarefas. Por isso que a gente tem que ganhar dinheiro para a gente ter uma funcionária que vai limpar a casa, que vai cozinhar, que vai lavar a roupa, que vai passar a roupa, né? Para a gente poder se dedicar mais aos nossos filhos, aos nossos trabalhos, aos nossos empreendimentos. Bom, mas continuando o nosso papo aqui. Polly, conta pra gente como você estrutura o seu trabalho, como que é o atendimento na escola, como que são as atividades realizadas com as crianças. Eu procuro sempre dar uma continuidade ao trabalho que a escola já faz. Eu acho que a família, ela tem esse papel de não diminuir o processo que a escola realiza. É importante. E dentro dessa situação, eu desenvolvo de formas diferentes o mesmo conteúdo. Então, eu procuro fazer atividades específicas e personalizadas para cada aluno. Então, se é um aluno que está com problema com mais dificuldade de atenção, que tem uma hiperatividade, por exemplo, eu vou procurar atividades que auxiliem nesse processo para ele conseguir se concentrar de forma mais natural. Se é uma criança que tem uma dificuldade específica numa matéria, por exemplo, eu enrosco em matemática. Então, como criar formas diferentes de realizar e resolver aquele exercício e que para ele seja fácil de fazer, né? Porque muitas vezes a gente vê inúmeras formas. A gente pega lá uma soma, uma operação, por exemplo, falando dos menores. É fácil. Mas conforme vai passando os ciclos e que ele vai chegando no final do ensino fundamental 1 e vai para o ensino fundamental 2, os desafios vão chegando. E muitas vezes, quem trabalha especificamente numa matéria, na matemática, por exemplo, vai ter padrões de como ele aprendeu. E hoje, a gente está dentro de uma geração que ela não vê simplesmente o passo a passo. Ela é muito criativa. Então, como trazer essa criatividade para os estudos? Como transformar isso de uma forma leve para que ele entenda o passo a passo, mas sem ficar naquela coisa batida? Qual é a faixa etária que você atende? Dos 7 até os 14 anos, mais ou menos. Então, pega o ensino fundamental 1 e 2, é isso? Isso, o começo do Fundo 2, até o 7º ano. Certo. E deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho um filho de 14 anos. E até hoje eu ajudo ele nas lições de casa, estudar para a prova, é aquilo que você falou, vai aumentando o nível de escolaridade, vai dificultando as lições e as tarefas e o conteúdo aí para a prova. Confesso que eu tenho que sentar lá, olhar para a apostila primeiro, antes de tirar uma dúvida dele, por exemplo. Mas como que você vê essa geração atual? Porque na nossa época... eu falando que nem velho. Mas realmente, quando eu era aluna, frequentava escola, a gente estudava pela apostila. Nem era apostila, né? O meu era livro didático. Isso. Às vezes tinha que ir para a biblioteca, fazer consulta. Nem existia internet naquela época.
Essa geração, primeiro, eu sinto, claro, eu sou professora também, acho que eu nem mencionei aqui antes, sou professora de educação física, dou aula na escola do primeiro ao quinto ano, já há 26 anos, e anteriormente trabalhei em escola de educação infantil. Eu percebo que, primeiro, o tempo de atenção deles está mais curto, Uhum. a tolerância à frustração está menor. Então, falando pelo meu filho, ele não senta e vai ler. O professor dá 4 módulos para a prova, gente. Dá quase 60 páginas para a prova. Ele não vai sentar e vai ler tudo aquilo, fazer resumo. Eu fazia resumo, anotações no caderno à parte. Eles estudam como hoje em dia? Por vídeos. Uhum. E essas plataformas que a gente achava que antigamente era só dancinha, não, tem conteúdo de tudo hoje em dia. Então, ele vai lá, conteúdo da prova de história, tal assunto. Uhum. E assiste um vídeo. Como que você enxerga isso? Eu acho que são possibilidades. Então, dentro da aula, a gente não pode focar especificamente de uma forma. Se eu falar para ele que ele vai ter que sentar e fazer resumo, ele já vai lá pro ambiente dele pensando, que saco, Né? né? Poxa vida. Mas quando você mostra para ele de diferentes formas, que ele pode estudar por vídeos, que ele pode jogar. Então, eu utilizo jogos muitos nas minhas aulas. Então, vamos estudar, por exemplo, a última aula que eu fiz, a gente estava vendo elementos de doenças. Então, quais são os componentes que se ligavam? Então, outro aluno, eu estava trabalhando diferentes conteúdos, então, inglês, matemática, português. Então, eu fiz um jogo de tabuleiro e dentro do jogo ele ia jogando e tendo que responder o conteúdo que a gente tinha estudado. Então, são formas de apresentar o estudo. A gente não está mais naquela geração que senta e obedece simplesmente. Eles têm muita argumentação. Uhum. Então, como lidar com essa argumentação dentro da nossa sociedade hoje? Ensinar que a educação é importante, porque muitos jovens acabam deixando isso de lado. Eles já não enxergam a educação como importante, porque eles acabam mirando em personalidades que não necessariamente levam os estudos como principal foco. Sim. Então, mostrar para eles que a educação, sim, é importante, que através dela nos leva a alcançar objetivos maiores, esse é o caminho. E agora você tocou aí na minha paixão quando você falou de jogos. Uhum. Eu adoro os jogos de tabuleiro. Em casa a gente tem assim um acervo, uma ludoteca bem grande. E até então era rotina todas as noites a gente jogar algum jogo. Confesso que agora em semana de provas tá meio difícil, mas a gente adora jogar em casa. Eu acho que é um momento importante também de reunir a família, de ter um tempo de qualidade juntos. Na escola eu desenvolvo já há muitos anos um projeto que se chama Projeto Ludens. É um projeto, então, voltado para os jogos físicos e eletrônicos. A gente não só joga vários tipos de jogos, mas também confecciona jogos, é bem interessante. E um dos meus empreendimentos é a fabriquinha de brinquedos inclusivos, onde eu confecciono jogos de tabuleiro para todas as pessoas jogarem juntas, com ou sem deficiência, utilizando materiais recicláveis, então tampinha, papelão. Começou com uma necessidade minha, a gente estava falando de empreender, né, como necessidade. Eu sempre tive muitos alunos com deficiência na escola, de diferentes tipos de deficiência. E eu sempre fiz questão de que eles participassem das aulas de educação física, de todas as atividades. E eu estava realizando uma atividade X, né, que as crianças tinham que jogar a bola na parede, acompanhada de uma cantiga. E nessa turma especificamente tinha 2 alunos com deficiência. Uma menina que tinha uma hemiplegia, então tinha uma paralisia de um lado do corpo. Então, um bracinho ela não conseguia esticar totalmente, andava arrastando uma perninha. E um menino já não tinha mobilidade nas pernas, usava cadeira de rodas. E eu queria que eles participassem da atividade, sem necessariamente as outras crianças terem toda hora que vai pegando a bola e devolver. Não que isso fosse um problema para as crianças, porque as crianças adoram ajudar, né? Sim. Mas para que eles tivessem mais independência, mais autonomia. E na época não tinha nenhum material específico ali no mercado que eu pudesse utilizar com eles. Aí eu mesma criei, peguei jornal, fiz uma bola de jornal, encapei com um plástico e prendi um elástico para eles poderem colocar no punho. Então eles jogavam, a bola voltava para eles. E aí começaram a surgir muitas ideias, o acervo foi aumentando. Hoje eu tenho mais de 40 jogos e brinquedos diferentes ali na Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos. O ano que vem faz 10 anos a Fabriquinha já. Uau, Muito que bom. legal. É muito tempo. Hoje em dia já é mais fácil a gente encontrar no mercado, por exemplo, um jogo de tabuleiro adaptado para uma pessoa com deficiência visual, mas 10 anos atrás essa não era a realidade. Então eu adoro isso, adoro construir jogos.
levar esses jogos em eventos para que outras pessoas possam utilizar também. Não faço isso como um material para ser comercializado, eu não vendo meus jogos e brinquedos, embora seja muito comum nesses eventos, por exemplo, piquenique no parque, a mãe vê a criança que adorou brincar com um carrinho, por exemplo, quanto que custa? Eu falo, não, eu não vendo. Então, o meu objetivo é ensinar as pessoas a construir. Então, eu dou curso para educadores, sejam pais ou professores, oficina para as crianças, então vou até a escola, festa de aniversário. Então, o objetivo é que as pessoas confeccionem seus próprios jogos e brinquedos e depois utilizem, se divirtam aí junto com os familiares, com os amigos, né? Então, é algo que eu amo. E eu queria perguntar para a Bruna, passar a bola para a Bruna. Essa parte de jogos, você também tem o hábito de confeccionar com seus filhos? Como que é? Sim, então isso é muito importante, né? O trabalho de vocês, até a complementar no sentido até no sistema nervoso, né? Porque cada vez mais a gente tem inteligências diferentes, né? As habilidades diferentes. Então, a partir dali, a gente consegue ter uma visão muito sensível do que a criança precisa e não do que é melhor para ela. Assim, no que eu acho que é, né? Ela que vai trazer esse complemento. E a partir dali, com essas várias ferramentas, inclusive com jogos, inclusive com essa parte personalizada, a gente consegue contribuir. No caso do Lorenzo, né, que é o meu mais velho, que é autista, a gente sempre tem que estar com esse olhar e a gente sempre adaptou. Sabe, Pri? Então, em questão de jogos, em questão, no começo ele gostava bastante dos recicláveis, a gente pegava a caixa e construía, ele gostava de construir monumentos, os hiperfocos, né, ao longo da vida. Então, ele construiu um monumento. Depois, ele ficou com hiperfoco em artes, e tem até um artista em São Paulo, que é o Mena. A gente ia para São Paulo, ele olhava as artes dele, e a gente pegava a caixa de papelão e pintava, ele queria igual. Que máximo. Então, essa parte lúdica de construção de avião, que também foi outro hiperfoco, trazendo isso, ele gosta, lógico, hoje de tela, não tem um ser que não, né, a tela faz parte da nossa vida, mas quanto mais a gente inclui os outros recursos, isso aumenta a nossa capacidade. Então, ele sempre foi desse daqui, vamos brincar, vamos ver o que acontece. E também ele espera que isso aconteça no estímulo. Então, por isso que essa importância, às vezes, ele não vai trazer por conta dessa comunicação. Mas se eu tô ali percebendo com o trabalho de vocês, caramba, eu tenho essa opção aqui que eu acho que vai contribuir, inclusive, da forma de brincadeira lúdica para a lição. Sim. Do dia a dia. Isso é muito às importante. Vezes, esse olhar que principalmente nós mães que temos, né, ajuda a perceber novas habilidades. Às vezes você não consegue, você fala assim, eu quero que o meu filho seja o melhor jogador de futebol, ou eu quero que ela seja a melhor pintora, não sei o quê. Mas às vezes não é uma habilidade que atrai ela. E às vezes quando você oferece uma gama de experiências, vai afinando e vai mostrando aquilo que ela realmente quer, né? É importante isso. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Riqueza de estímulos, né, variados. Ô, Bruna, agora eu queria perguntar uma coisa sobre a especificidade do seu atendimento. Eu tenho várias amigas que trabalham com educação financeira, mas elas trabalham um estilo bem diferente do seu. Mais voltado para planilhas, controle de gastos, controle de quanto você ganha, quanto você gasta. E o seu atendimento é bem diferente, né? Já passei por uma sessão com você. Você trabalha mais para a questão da consciência, das suas crenças limitantes, por exemplo. Então, explica para o pessoal que ainda não conhece como que é esse atendimento voltado para a educação financeira energética, por favor. Obrigada, Pri. Então, é bem legal, porque o que acontece, né? A parte financeira, ela é importante. É importante a gente entender a parte que vai envolver a planilha, a parte dos investimentos. Isso sim, porém, o que eu percebi comigo, por isso que eu trago sempre para mim, é que eu sabia o que tinha que ser feito, principalmente como mãe e mulher, a gente é muito bom em fazer. Dá uma coisa para você fazer, você não vai fazer na Nós excelência. Somos experts em planejamento e organização, porque a gente já nasce, gente, já se torna mãe tendo que ali gestar o tempo. É uma empresa. Seu tempo, o do filho, né? Sim. Isso já da é natural. Casa. Então, assim, essa parte, de certa forma, por mais que a gente precise, a gente precisa, assim, desenvolver, não tô
né? Falando que é melhor ou pior, não é sobre isso. Mas eu percebi que eu tinha travas internas realmente mais profundas e principalmente voltadas pro emocional que me limitavam. E eu não entendia por quê, porque como assim? Eu sou uma boa mãe, eu sou uma mulher, né, que eu sei fazer as coisas, sou uma ótima filha, uma ótima tudo, mas cadê? E principalmente na parte financeira, que é o que frustra muito quando a gente, entre aspas, faz tudo o que precisa fazer e não recebe naquele momento o que você espera, aquilo é horrível, é como se você... E aí eu vou fazer um parênteses, né? Muitas mães atípicas, muitas famílias atípicas têm muita questão de tirar a vida por conta do financeiro. Sim, Isso é realmente. A um questão tema da muito depressão que você tinha sério. mencionado antes e a questão do suicídio, infelizmente, é muito comum mesmo. E por conta da questão financeira, porque quem é família típica, você sabe que o investimento, e principalmente até no SUS, você tem lista de espera, você tem todo um contexto, não é tão simples assim. Até mesmo os planos de saúde, né? Às vezes eles não cobrem todos os atendimentos que a criança precisa. Eu conheço várias famílias que tiveram que vender carro para conseguir custear os atendimentos. É bem esse lugar, é esse lugar. Então, assim, não é questão do pagamento, porque você percebe que tem um trabalho ali, inclusive você ensinar a criança, você precisa de aquele negócio da aldeia, da equipe. Sim. Precisa mesmo, principalmente uma criança atípica, porque vai precisar desse rodízio, sim, dependendo da fase, você precisa de questões diferentes e personalizadas para cada um. Isso requer um investimento. E que bom, você precisa pagar a mesma pessoa. E eu estava nesse lugar, eu quero pagar essa pessoa. Ela realmente merece e é um trabalho que precisa. Mas como que eu faço? Porque estou fazendo tudo certinho e não vem, e não vem. Então foram nessas travas ocultas, nesses bloqueios que eu não sabia nem explicar e nem como traduzir, como ter referência, que eu busquei nessa parte energética. Então vem de vários contextos, como dentro da nossa barriga, da nossa mãe, as questões intrauterinas, as questões conectadas diretamente com a nossa família de origem, nosso pai, nossa... Não estou entrando na questão de, ai, olha o que ele fez, o que ele não fez, não é sobre isso. E não vai ser sobre isso, vai ser sobre realmente trazer para a consciência a luz, né? Nossa, caramba, eu sabia que eu estava sentindo isso, ai, dá um alívio. E esse é o primeiro passo, porque a gente vai atravessar ali várias camadas, e é o que eu fiz comigo. Eu atravessei várias camadas e eu precisava de rapidez, né? Então, a minha potência é acelerar os processos. Porque não dá para esperar 10 anos para que meu filho tenha um atendimento que eu considero digno, digamos assim. Ele precisa hoje. Não dá para esperar. Então, inclusive nessa questão financeira, eu escolhi fazer esse processo de aceleração e o que eu percebi? Eu tenho que me olhar constantemente. Eu tenho que reciclar não só a minha energia, mas a minha consciência, a minha presença, estar presente para que eu possa engrandecer a minha vida, perceber o meu valor, perceber se eu aceito o meu valor, se eu me reconheço como preciosidade que eu sou, eu consigo me beneficiar primeiro de mim para que eu possa transbordar para os outros. Porque uma coisa é fato, né? O nosso comportamento financeiro tá totalmente ligado, a nossa atitude, né? Ao emocional. Então, se eu tô triste, eu vou lá, quero comprar uma brusinha. Brusinha. Se eu tô feliz, aconteceu tal coisa que eu tava esperando, eu vou comemorar, eu vou comprar uma brusinha. Perdão da palavra, vocês me entendem. E também a repetição de padrões, né? Muitas vezes a gente repete os jeitos dos nossos pais lidarem com o dinheiro também. E às vezes faz isso inconscientemente, né? A gente não tem consciência desses comportamentos. Essa questão que se torna mais forte que a gente não sabe como, mas caramba, por que eu fico voltando nesse mesmo lugar? E aí a gente libera esses padrões ocultos, esses padrões inconscientes e padrões energéticos, porque tudo é energia, tudo é energia. Se eu libero a energia, é como se eu tivesse meus caminhos abertos, então assim, começa a ficar mais fácil. E aí a gente inclui sim a planilha, a gente inclui essa consciência, mas vem num outro lugar. Tá. Muitas vezes a gente não consegue ganhar dinheiro, a mulher... Gente, mas que você falou, eu me dedico, eu faço tudo certinho, eu estudo, eu não consigo ganhar dinheiro, mas eu tenho aquela mentalidade por trás, eu não mereço. Hoje em dia se fala muito da síndrome da impostora, né? Acho que é por aí. Ou aquela pessoa que até ganha bem, aquela mulher ganha bem, mas ela gasta tudo. Ela não consegue ficar com o dinheiro, né? Eu consigo identificar o porquê e como fazer realmente as pazes internas para que isso realmente você entenda e não só entenda no cognitivo,
entenda internamente. Então, realmente é um transbordo. E aí você começa a ter é como se desse um zoom. Caramba, eu era cega e não sabia, agora eu tô percebendo. É muito legal. E por isso que eu realmente eu fico muito feliz com o meu processo, porque realmente quando as pessoas que passam comigo em atendimento, eu não preciso nem falar, elas já me trazem isso. Falam, Bruna, como assim? Onde você estava esse tempo todo que eu não te acessei? Não, feliz fico eu de ter vocês aqui, mulheres sensacionais que estão ajudando outras pessoas, outras famílias, cada uma de seu segmento, do seu jeito, né? Tô muito feliz de ter vocês aqui junto comigo. Muito obrigada. 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 Então, nós estamos falando aqui de 3 formas de amor: o amor que educa, o amor que inclui e o amor que prospera. Que cada mãe que nos assiste aí se lembre de que é possível viver com leveza, consciência e propósito. Cuidando de si, como a gente estava falando aqui, você merece, mulher, você é merecedora. Você não precisa pedir dinheiro para seu marido para comprar um batom, você pode ter o seu dinheiro. E inspirando o mundo ao seu redor. Por falar em propósito, gente, eu queria mostrar para vocês o e-book. Para quem ainda não conhece, em julho desse ano eu lancei esse material aqui, que é o e-book Mães das Comunidades entre Fraldas, Tarefas e Negócios. Ele tem 6 capítulos que trazem informações para vocês de como aproveitarem da melhor forma das comunidades ou os grupos, sejam presenciais ou virtuais, dos quais você participa. Ou até mesmo você, que é uma líder, todo mundo fala que você é inspiradora, que você motiva muitas mulheres a ter suas próprias comunidades. Dicas para você gerir. E também o que não fazer, tá? Porque também não é legal. A gente coloca lá as regrinhas do grupo, a DM vem. Hoje não é dia de propaganda no grupo. Aí tem aquela pessoa que dispara a mensagem automática para todos os grupos, até naquele. Ela não respeita o calendário. Entre outras coisinhas ali que a gente tem que ficar chamando atenção, é chato. O meu filho fala que eu sou muito boazinha. Você já avisou uma vez a particular, mãe, já avisou 2, na 3 você tem que excluir a pessoa. Mas eu não faço isso porque não é o meu perfil. Mas aqui tem, então, várias cutucadas como essa, tá? Ele está disponível no Kiwify, um preço super acessível, preço de lançamento ainda, então aproveitem, tá? Esse material está disponível, foi feito com muito carinho para vocês. Meninas, eu queria que vocês falassem onde as pessoas encontram vocês. A Bruna faz atendimento online, então se quiser falar suas redes sociais. E a Polly fala suas redes sociais, mas fala também onde você atende. Você vai até a casa da pessoa, você tem um espaço físico, como que é? Nós atendemos tanto na modalidade online como na modalidade presencial aqui em Campinas e Valinhos, num coworking, em Campinas no Entre Afetos e em Valinhos na Smart Cell. Aí eu agendo o horário com as famílias, que fica melhor, e aí faço esse atendimento nessa sala. E de forma online para todo o Brasil. Você pode nos encontrar no Instagram, no @conecta_poli, e fazer o agendamento pelo WhatsApp, que tem lá no link da bio. A gente atende alunos do 1º ao 7º ano, e você pode fazer um acompanhamento, ou se você está precisando de um auxílio pontual, a gente pode agendar. Através de uma avaliação diagnóstica, eu vou te passar o passo a passo para auxiliar o seu filho. Olá, então quem quiser me encontrar, pode me encontrar no meu Instagram, @brunamacdice. Pode entrar também em contato no meu celular, que é 11 95127 3317. E eu faço um acompanhamento, né? Então, a mentoria financeira energética. Então, são 10 sessões ali onde eu vou te dar a mão para que você realmente libere todos os bloqueios, todas as travas, tudo que de alguma forma ali você não consegue acessar, e a gente vai liberar a energia. E aí eu também faço o diagnóstico inicial, né? O que seria esse diagnóstico inicial? Esse diagnóstico, a gente identifica os principais bloqueios e as principais limitações em onde você encontra hoje, para que você possa ter mais clareza do que está realmente te travando. E aí, esse diagnóstico ele é feito tanto online quanto offline. Então, você não precisa parar sua rotina para que você possa, não tenho tempo, não precisa. Daí pode também ser feito em qualquer lugar do mundo. Eu tenho clientes na Europa, tenho clientes em outros estados, enfim. Fica aí o meu convite. Gratidão. Eu tô lembrando aqui de uma frase que a Bruna mencionou aqui durante o episódio, e no momento eu não quis se interromper para comentar. Você falou sobre a aldeia. Talvez algumas pessoas não conheçam, né, essa questão que a gente costuma falar, que é necessário toda uma aldeia
para educar ou para criar uma criança. E aí me remeteu à importância das redes de apoio. Porque muitas pessoas, muitas mulheres, às vezes têm a maternidade solo, não tem um companheiro para ajudar ali na gestação, ou até mesmo no puerpério, na criação do filho. Outras, têm a rede de apoio das suas próprias amigas, mas as comunidades, como o Materno Amor Eterno, pode ser uma rede de apoio também. Eu, posso até dar um exemplo que ultimamente eu estou usufruindo dessa rede de apoio, no caso de uma mamãe do grupo que a filha também faz uma das atividades junto com o meu filho, e a gente está revezando o transporte para levar na atividade. Gente, como isso está fazendo uma diferença na minha rotina? Porque eu dou aula na escola o dia inteiro, e aí eu chego em casa, era o tempo de tomar um café, nem dava tempo de sentar no sofá e já saía para levar meu filho, que faz várias atividades à noite. E nesse revezamento da carona, eu consigo chegar, tomar um café, tomar um banho, sentar um pouco. E aí, nesses momentos que eu penso, nossa, como que eu dava conta? As pessoas geralmente falam pra mim isso, Pri, como que você dá conta? Seu dia parece que não tem 24 horas, realmente. Eu faço muitas coisas, eu corro bastante pra lá e pra cá. Mas às vezes só na hora que a gente para, que a gente se dá conta, né, de como essas pausas são necessárias. E como uma simples ajuda como essa faz diferença no nosso dia a dia. Primeiro que eu vou economizar gasolina, para não ir tantas vezes na semana para os lugares, e segundo, pelo tempo. Então, aproveitem. Quem ainda não faz parte do Materno Amor Eterno, vem para nossa comunidade, vem ter essa rede de apoio e apoiar as outras mulheres também. Nós temos o grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, a participação é gratuita. É só chamar a gente no direct do Instagram, que é o Materno Amor Eterno. Deixe o seu número do WhatsApp que você será adicionada. E você que é empreendedora, além disso, também pode se tornar uma parceira fixa do nosso grupo. Você vai ter um espaço de divulgação dentro do grupo, como as meninas aqui também são parceiras. Tanto a Bruna quanto a Polly são parceiras fixas 2025. Já estou com as inscrições abertas para a parceria 2026, que além de tudo que a gente oferece esse ano, que vai muito além de só um espaço de divulgação dentro do grupo, teremos novidades. Continuaremos com as gravações, os videocasts e várias outras coisas que eu ainda não posso contar agora, porque nem elas sabem. Vão ficar sabendo só na nossa confraternização amanhã, Legal. tá bom? Mas então, entre em contato comigo que a gente vai conversar e eu vou passar as informações para vocês. Eu queria aproveitar o espaço para passar mais um recadinho. Gostaria de convidar vocês que gostam de ajudar o próximo, que sentem no coração de vocês essa importância de ajuda aos mais necessitados. Todo ano, o Materno Amor Eterno faz várias campanhas beneficentes. E no momento, nós estamos com a campanha de Natal. E nós estamos arrecadando doações de brinquedos novos, itens de material escolar. Pode ser um caderno, um lápis, uma borracha, o que vocês sentirem no coração. E também o panetone. O panetone que vai ser doado para a criança, mas que vai ajudar toda a família. No dia 13 de dezembro, nós teremos um evento onde serão entregues essas doações para as crianças da comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, aqui em Campinas. Vai ser um dia incrível. Nós teremos apresentação teatral do Grupo Missão Eco, nós teremos pintura facial, recreação para as crianças. Então, se você quiser ajudar, você pode entrar em contato com a gente para saber onde deixar esses itens. Ou, se ficar mais fácil para você, pode fazer doação através de Pix para o e-mail lailalu@gmail.com. Lailalu é com Y no meio. E por falar em letras difíceis, vou pedir, Bruna, para você soletrar o seu sobrenome. Makdissi. Bruna Macdice. Porque é um nome que não é muito comum. Todo mundo sempre fala. É do meu marido, ela que mandou. Tenho também um recado que eu lembrei agora, que eu também tenho um projeto que chama Projeto Andorinhas, que como os tipos de atendimento que eu ofereço tem vários valores, né? Para realmente o momento de cada um e o receber a permissão, enfim, entrando nesse contexto. Mas quem às vezes, né, tem questões, o Projeto Andorinhas é um projeto super simbólico que ele acontece todo mês, onde a gente acolhe todas as pessoas, a gente faz tratamentos diários, de segunda a sexta. Então, quem tiver interesse também para entrar no Projeto Andorinhas, pode entrar que a gente... Mas como funciona? Tem uma sede fixa?
Oi? Não, Onde então, fica? é online, Ah. também é online, é nessa facilidade, porque assim, eu e a Denise, que ela também é terapeuta, a gente percebeu que quando a gente está nesse processo, se a gente está sozinho, fica mais difícil. Por isso que eu lembrei disso. Então eu tive essa possibilidade com a Denise. Então toda vez eu ligava para ela e falava, Denise, me facilita aí, que eles chama facilitação, ou me manda uma energia ou algo assim. Então isso contribui muito com a gente. Então a gente escolheu realmente espalhar e contribuir isso com as pessoas também, principalmente é isso, mães ou pessoas que não entendem. Então tem temas como depressão, tem a saúde da mulher, autismo, TDAH, então tem vários tratamentos para que a pessoa possa se perceber e tem esse acolhimento que é feito de forma online e a pessoa pode assistir na hora que ela escolher. Então, de novo, não tem que ter esse comprometimento do tempo, mas você recebeu o tratamento naquele dia, você pode escutar e pode tirar dúvidas, enfim, é um campo de acolhimento e um campo onde a pessoa consegue realmente se beneficiar. Para qual público? Só Então, mulher, só mãe, não, criança? é aberto, mas quem chegou e chega até nós são mais mulheres, né? Então pode ser criança também. Então, assim, cara, eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei o que está acontecendo. Então você recebe ali aquela energia, aquela parte inicial, é um começo, entende? É um começo de tudo. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. O projeto Andorinhas traz essa constância, esse processo onde você realmente tem esse amparo ali, aquele respiro interno e você pode se sentir mais acolhido. Uma andorinha não faz, né, verão sozinha, então essa a ideia para que todo mundo se sinta parte, né, pertencente. Muito bom. Você pode ter algum recadinho? Vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais. Se você tiver dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco através das redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de receber a família de vocês e auxiliar naquilo que for possível. É isso aí. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores do videocast Mães das Comunidades, a Fios de Minas, Cambuí e Campinas, Mafras Eventos e a Bodega Nordestina. Muito obrigada. Graças a vocês, nós estamos conseguindo realizar esse videocast com excelência. E convidar vocês, mamães, mais uma vez, para virem para o Materno Amor Eterno, se fortalecer junto com a gente. Porque quando uma mãe se fortalece, toda uma comunidade se ilumina. Vou até pedir para vocês repetirem essa frase junto comigo, se for possível. É assim, ó. Quando uma mãe se fortalece, toda a comunidade se ilumina. Pode ser? Vamos. Então vamos lá. Quando uma mãe se fortalece, toda uma comunidade se ilumina. Obrigada, meninas. Obrigada. Vocês também do outro lado. Tchau, tchau. Tchau. Descobrindo novos lugares, o mundo a explorar. Em família